bom, Paulo? Bem, Que bom, você fez uma abordagem interessante, porque você abordou os dois lados, né? Eu fiz umas anotações aqui para a gente conversar, porque essa é o primeiro debate que eu participo, a primeira conversa que eu participo a respeito desse tema, mas é um tema que eu tenho enfrentado diariamente em todos os meus processos. Mas... E quando a gente fala, é verdade, eu falo assim, porque eu tenho, aqui eu só faço reclamante, né, então eu tenho enfrentado vários pedidos dessa natureza. E a segunda vara do trabalho, ela está abrindo o prazo para a gente se manifestar, né? Então, assim, eu penso assim, quando a gente fala da teoria da imprevisão, a gente precisa pensar em alguns aspectos, e você abordou muito bem alguns deles, né? Uma que é uma via de mão dupla, né? Certo, né? Assim, essa teoria, ela tem que ser aplicada para tanto credor quanto devedor, né? E a segunda questão, você já imaginou se a teoria fosse invocada para poder aumentar o valor do acordo? Já pensou? Né? Então, assim, é certo que a questão social, humanitária, ela extrapola a questão jurídica nesse momento. Porém, contudo, todavia, a gente tem a questão jurídica que a gente precisa analisar com muita cautela, porque é necessário a gente ver que a gente está diante de uma sentença, né? Há uma definição na CLT, de modo que ao juiz não é dado a esse poder de revisá-la, assim, né? Senão, por ação rescisória, como muito bem você falou. O que eu venho pensando é que a literalidade da lei está cada dia mais afastada no exercício das nossas profissões, né? Então, a forma como se tem abordado certas questões, passando por cima, até mesmo da Constituição, em algumas, ainda que seja numa exceção, num momento de exceção, e ainda que seja, não sei se, deixa eu só abrir um parênteses, não sei se vocês ouviram todo o plenário da MP 936, e o que o Alexandre Moraes falou, juntando com o que o Fachin falou, em conclusão ao que o Barroso falou, assim, é uma coisa assim, super interessante para a atualidade. Realmente a gente não pode esquecer a questão social, a questão humanitária, mas não podemos deixar de lado a questão jurídica, né? Então, assim, vai constituir uma coisa julgada? A verdade é que a gente está distanciando cada vez mais a literalidade da lei, isso é fato, né? Pelo menos na prática é o que a gente tem visto. Então, quando a gente fala de acordos trabalhistas, acho que seria uma deslealdade dizer que os acordos são feitos pela integralidade do valor que está sendo pleiteado pelo autor, né? Nunca é feito, né? Pela integralidade do valor que está sendo pleiteado pelo autor, assim como também nunca é feito pelo valor que o devedor, no caso, a empresa gostaria de pagar, né? A gente também tem que ponderar, e quando se faz um acordo, vocês sabem que eu sou rainha dos acordos aqui, eu faço acordo de 150 parcelas, já fiz acordo com 150 meses para pagar, tá? Em vários casos. E, assim, não só por mim eu não aceitaria, mas a vontade do cliente precisa prevalecer também. E você há de convir que muito, na grande maioria, a maioria esmagadora das vezes, os acordos são feitos sem reajustes, não é verdade? Você fala, vamos fazer um acordo de 20 mil reais, são 20 mil reais em parcelas fixas, a verdade seja dita, né? Então, a gente sabe que as empresas fazem um cálculo de risco, a gente sabe disso. O trabalhador não tem cálculo desse risco, o trabalhador já está no risco. Então, assim, inclusive quando elas fazem as propostas de acordo, elas já estão propondo os acordos com aquele risco calculado, pelo menos as empresas bem administradas, elas já fazem as propostas com risco calculado, né? Então, assim, eu penso que como é possível que que esse valor que foi ajustado, partindo do pressuposto que aquilo que não é a integralidade do dano que está sendo pedido, e também não é o que a empresa gostaria de pagar ao trabalhador, que na maioria das vezes faz parte do patrimônio do trabalhador, na maioria das vezes a gente está invocando questões constitucionais ali, pagamento de verbas rescisórias. Então, assim, como é possível que o Poder Judiciário venha reduzir o valor de um acordo feito antes dessa loucura toda que a gente está vivendo? Como é possível o judiciário interferir nesse acordo, que já fez coisa julgada? Aqui, na região, nós não tivemos essa situação ainda, porque eu tenho visto que as decisões dos dois magistrados têm sido no sentido de não aceitar.
mas tem muitas decisões já espalhadas pelo país, inclusive no Rio Grande do Sul já temos algumas, no sentido do juiz mudar um acordo. E aí você passa por cima da literalidade da lei, você passa por cima de princípios, você passa por cima de uma série de coisas. Eu acho que, no mínimo, a justiça, o juiz que decidir acatar um pedido com base nessa teoria, ele deveria, no mínimo, chamar a parte, para ouvir da parte se ela está desempregada, se ela está endividada, porque a teoria que se aplica a um vai se aplicar a outro, por evidente, né? Enfim, era isso que eu queria dizer para você, porque assim, a gente tem visto isso na prática diariamente. Pelo menos eu pego várias decisões, já peguei umas 15 ou 16 decisões desde que os prazos começaram a fluir novamente na semana passada, né? A doutora Priscila faz uma ponderação interessante que é com relação à estabilidade de uma decisão judicial. Embora ela tenha o efeito de uma decisão condenatória, onde se atacou o mérito, ela transita em julgado e tem o seu efeito estabilizado ali por esse princípio. É importante a gente lembrar que ela precisa, como a doutora bem falou, ela precisa, sem nenhuma dúvida, observar o contraditório, né? E eu já tive, pesquisando por curiosidade, já vi algumas decisões sendo reformadas pelo tribunal, porque o juiz de primeira instância não observou o contraditório. Aí eu acho que é uma questão que antecipa qualquer problema, não chega nem na análise se cabe ou não teoria de previsão, porque pelos princípios constitucionais o contraditório já deveria ser observado, e o nosso Código de Processo Civil ainda mais ressalta a importância do contraditório.